Muito bem, e agora chegou a hora de nós concretizarmos o que nós aprendemos através dos nossos exercícios. E a proposta que eu tenho para você é justamente analisarmos um texto de Manuel Bandeira. Lógico, né? Manuel Bandeira, modernista, primeira geração, nascido no dia 19 de abril de 1886, natural de Recife. Teve sua morte, infelizmente, no dia 13 de 10 de 1968, e ilustrou as páginas da literatura brasileira com o que de melhor nós tivemos. E hoje nós vamos analisar a narrativa de um de seus textos. Vamos lá? De olho na tela. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Nós temos um trecho de Libertinagem de 1930. Percebeu? Muitos de vocês devem estar pensando, bem, um poema comum, chega a ser engraçado, é Manuel Bandeira, modernista, primeira geração, e daí? Isso é um texto narrativo? Com certeza. Se você observar bem, nós temos todos os elementos necessários para trabalhar esse texto. Vamos voltar só no início do texto. Vamos lá? De olho na tela. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Vamos analisar os elementos da narrativa. Como eu disse para vocês, enredo, personagem, tempo, espaço, narrador. O enredo, cada qual conte sua história, certo? Muito bem, Manuel Bandeira utilizou um poema. E era um gênio tão grande, senhores, que tirou de uma notícia de jornal. Eu só quero fazer uma ressalva antes de iniciarmos, que é importante para que você entenda o locar, é que esta obra Libertinagem é datada de 1930. E todos vocês sabem que o modernismo primeira geração, ele foi de 1922 a 1930. A segunda geração, 1930 a 1945. Muito bem. Quando Manuel Bandeira iniciou no modernismo primeira geração, ele ainda estava preso às correntes parnasianas, neossimbolistas. Ele só se liberta disso tudo, se torna um modernista de arte maior em 1930 com esta obra Libertinagem. Por isso que eu trouxe para vocês. Então, vamos examinar os elementos, né? Nós temos aqui João Gostoso, era um carregador de feira livre. Observe que o nosso personagem se chama João. Mas não é qualquer João. É um João Gostoso, inclusive grafado com letra maiúscula, dando ideia de um sobrenome, né? Que interessante isso. E aí eu vou conversar exclusivamente com as minhas meninas, certo? João Gostoso, não é qualquer João. Porque João eu tenho muitos. Quantos Joões você conhece? Esse não é, meninas? É um João Gostoso. Ótimo. E ele era carregador de feira livre. Então nós temos aí toda a descrição de nosso personagem. João Gostoso, carregador de feira livre. Nós temos também o cenário da nossa história e o tempo, que nós vamos deixar um pouquinho para lá, porque eu quero concentrar agora no nosso narrador. Vamos lá? Então, voltem à tela. João Gostoso era um carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Observaram? Já deu para matarmos o narrador, o tempo e o espaço. Eu pergunto de vocês, João Gostoso está bem locado, certo? Ele está no Morro da Babilônia, num barracão sem número, certo? Muito bem. Porém, este não é o nosso cenário. Tudo isso que eu falei para vocês está se referindo ao João. Porque o nosso cenário, na realidade, é onde a história acontece. E essa história acontece no bar 20 de novembro, certo? Muito bem. Localizamos também o tempo. Ele é psicológico ou cronológico? Observe, uma noite
ele chegou no bar 20 de novembro. Que noite foi essa? É bem interessante a estratégia de Manuel Bandeira, né, que utiliza uma noite, ele não utiliza era uma vez, né? Uma noite se contrapondo com era uma vez. Então, uma noite. Que noite foi essa? Como eu disse para vocês, tempo psicológico, não pode ser medido. É uma noite qualquer. Então, temos aí todos os elementos necessários para continuarmos a nossa história, certo? Personagem, João Gostoso. Tempo, psicológico, uma noite. Cenário, bar 20 de novembro, certo? Narrador, terceira pessoa, observador. Alguém observando João. Perfeito. Uma outra coisa bem interessante é uma dessas orações, né, que eu acabei de ler para vocês. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, ele chegou, Edson, quem chega, chega a, certo? Sim. Os verbos que indicam movimento, ir, chegar, retornar, pedem a preposição a. Então, você não vai no banheiro, certo? Você vai ao banheiro. Você não chegou em casa cansado, você chegou a casa cansado. Mas isto é uma característica dos nossos modernistas de primeira geração que procuravam mostrar o falar do brasileiro. Então, essa falha proposital na regência tem como objetivo mostrar o falar do brasileiro. Muito bem. Ficaria muito culto se ele dissesse, né? Uma noite ele chegou ao bar 20 de novembro. Então, isso quebraria a dinâmica do modernismo. Certo? Então, repetindo, os verbos que indicam o movimento, ir, chegar, retornar, pedem a preposição a. Agora, eu quero que você observe mais uma vez o nosso poema. Vamos lá? De olho na tela. João Gostoso era um carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Observe nesta dinâmica que Manuel Bandeira decide verticalizar os nossos versos, né? E dizendo de uma forma bem rápida, bebeu, cantou, dançou. Se ele tivesse horizontalizado, talvez você não tivesse tempo de pensar. O objetivo dele aqui, ao verticalizar, seria bebeu. O quê? O que se bebe no bar 20 de novembro? Cantou. O que se canta no bar 20 de novembro? Dançou. O que se dança? Okay. Então, nosso objetivo aqui é mostrar para você que se nós tivéssemos horizontalizado os versos, eu teria bebeu, cantou, dançou. Neste caso, vale a pena falar de uma figura de linguagem presente nestes versos, que seria o assíndeto. O que é o assíndeto? A de ausência. Síndeto vem da palavra grega sindeto, conjunções. Ausência de conjunções. O assíndeto, ele tem como função acelerar a narrativa. Isso acontece com grandes obras literárias, né, que possuem um número de páginas muito extensa, como é o caso de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, 3 volumes. Então, a estratégia que nós utilizamos é essa, a presença do assíndeto para acelerar a leitura, despertar em você aquele desejo, e agora o que vai acontecendo, e você vai virando as páginas e vai. Porém, Manuel Bandeira, ao verticalizá-las, né, ou melhor, verticalizar os versos, ele propõe que você pare e observe o que João Gostoso bebeu, o que ele cantou e o que ele dançou. Sem contar que os nossos versos estão em ordem alfabética, certo? Bebeu, cantou, dançou, certo? Quando ele encerra essa dinâmica, ele horizontaliza os nossos versos para dar o desaguar da história, né? Veja bem, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e, infelizmente, morreu afogado. Ótimo, perfeito. Vamos agora observar a estrutura do nosso texto. Já mostrei para vocês a apresentação com os elementos da narrativa, certo? Agora eu quero que você me diga onde está o conflito de nossa poesia. Muito bem. O conflito está, uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Por que, Edson?
Se ele não tivesse chegado ao bar 20 de novembro, ele teria bebido? Ele teria cantado? Ele teria dançado? Ele teria se atirado na Lagoa João Rodrigo de Freitas? Não. Então, o início da nossa história, o conflito, é justamente uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Ok? Subitamente vem o clímax. Onde está o clímax? Pense comigo. Vamos voltar à poesia. De olho na tela. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Conseguiu? Ora, facílimo, né? Depois ele se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Este é o clímax. E aí? Se eu paro a história nesse exato momento, qual a pergunta você faria para mim? O que aconteceu depois? Eu poderia dar vários finais a essa história, como por exemplo, depois ele se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e voltou para casa. Ele só queria se refrescar ou então passar mais um pouco a bebida para poder ir para casa normal. Depois ele se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e quando estava se afogando foi salvo por um grupo de alunos que passavam na hora. Pronto. Se eu parar a história nesse exato momento, você vai ficar com aquela dúvida. E agora? O que foi que aconteceu? E daí surge o final, o conflito. E morreu afogado. Muito bem. Eu espero que com este módulo você tenha compreendido um pouco mais dos textos narrativos. É evidente que na nossa página há uma série de exercícios narrativos para você analisar, trabalhar. Este é um módulo que você deve assistir mais de 2, 3 vezes para que você concentre nas informações que nós temos. Mas eu estou esperando você no próximo módulo. Eu, professor Edson Botelho, com muito carinho, me despeço de vocês e sucesso a todos. Obrigado.